Meu nome é Ricardo e irei apresentar junto com os meus colegas o nosso projeto de irrigação sustentável para o Céu Cidade Dutra, localizado na cidade de São Paulo. Desde os primórdios da humanidade, a necessidade do armazenamento da água foi ganhando grande importância na vida das pessoas, permitindo um aumento de sua disponibilidade e ajudando no processo de crescimento das cidades. A dependência da água virou uma questão de sobrevivência. Com o passar do tempo, o aumento da população evidenciou a água como um recurso escasso e sua falta causa grandes transtornos sociais. As projeções atuais apontam para um aumento cada vez mais acelerado no uso de água em todos os segmentos. Em 2030, espera-se que haja um déficit hídrico global de cerca de 40% caso seja mantida a dinâmica de consumo em todos os segmentos. Para tentar reverter essa situação, os governos lançam constantemente diversos programas de conscientização para a população, lembrando da escassez e a necessidade de evitar desperdícios, mas, quase sempre, essas campanhas não alcançam os objetivos. Nos tempos de chuvas, com os reservatórios cheios, há muito desperdício. Na estiagem, quando os reservatórios estão baixos, o governo inicia cortes no consumo, gerando grandes problemas sociais. A água é o principal componente dos seres vivos, e o corpo humano é formado por cerca de 70% de água, e, sem ela, o organismo só funciona por alguns dias. Usar a água de maneira sustentável é preocupação de uma sociedade responsável. O consumo de água potável nas grandes cidades, como São Paulo, ainda é feito indiscriminadamente para fins não devidos. Ter um local público que utiliza este recurso com fins sustentáveis pode se tornar um projeto modelo de divulgação a ser exemplo para as outras instituições. O crescimento acelerado das cidades tem ocasionado a redução de áreas disponíveis para a construção de jardins. Ao mesmo tempo, a estrutura de irrigação em áreas comuns de grandes instalações não possui sistemas inteligentes para manter o uso consciente da água. Uma opção para a redução da escassez de água é o uso de fontes mistas para o abastecimento. A maior parte dos lugares utilizam água potável sem controle para irrigar, quando o uso de água pluvial deveria ser indicado para a redução do consumo. Nosso projeto tem a finalidade de regularizar a utilização da água potável do polo para o fim da irrigação das áreas ajardinadas, criando um sistema de monitoramento da quantidade de água de chuva, enviando para um portal web a real necessidade de utilização de água do dia. Desenvolver um sistema inteligente que monitore a quantidade de chuva, comparar com a necessidade das águas ajardinadas e informar o quanto de água potável será necessário utilizar para manter as plantas saudáveis, fazendo uso consciente do recurso hídrico. Objetivo financeiro. A conta de consumo de água poderá ter uma redução significativa com a otimização do consumo de água potável. Objetivo ambiental. Haverá um consumo mais consciente do recurso hídrico. Objetivo funcional. Os funcionários da jardinagem e da manutenção predial serão envolvidos na mudança sustentável proposta pelo grupo. Todos se tornarão cidadãos mais conscientes. O crescimento acelerado das cidades tem ocasionado a redução de áreas disponíveis para a construção de jardins. Ao mesmo tempo, a estrutura de irrigação em áreas comuns de grandes instalações não possui sistemas inteligentes para manter o uso consciente da água. É necessário ter áreas verdes, mas é necessário consumir água de forma consciente, exatamente o que busca o nosso trabalho. Mas no nosso caso, mantendo a área verde ajardinada do polo, regularizando o uso de água potável aos níveis necessários. Estudos feitos a partir da década de 70 indicaram uma grande preocupação com a qualidade e a quantidade das águas das chuvas em relação ao alto crescimento demográfico da cidade de São Paulo. Fornecer água potável para a população da cidade se tornou um grande desafio para o setor público, muito investimento para tornar isso uma realidade possível para todos. Em função disso, existem campanhas de conscientização do uso inteligente da água potável e o que pode ser usado como água de reuso ou, especificamente, reaproveitamento de água para irrigação das áreas ajardinadas.
A partir daí, o centro de pesquisa, os centros de pesquisa, como o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, CPTEC, monitora a média de água pluvial da cidade de São Paulo. Com base nessas informações e junto com acompanhamentos periódicos, é possível criar parâmetros sistemáticos para orientar determinados empreendimentos com grandes áreas ajardinadas, o volume que seria gasto de água potável para irrigação dessas áreas, que pode ser significantemente pode ter uma significante redução de consumo se acompanhado de qual volume de chuva recebido na região para manter essas áreas ajardinadas saudáveis. Algumas pesquisas feitas por universidades demonstram que estudos que 60% do consumo de água nas cidades de climas áridos e semiáridos são para a irrigação de parques, jardins, áreas verdes e espaços esportivos. Um sistema de gerenciamento de irrigação à base de umidade do solo ajuda a ter parâmetros mais assertivos do uso correto da água. O procedimento metodológico será analisando a infraestrutura do Polo Céu Cidade Dutra e apenas as suas áreas ajardinadas. A coleta de dados foi feita em 2 reuniões com o responsável de manutenção do polo e pelo momento que a gente está passando, essas reuniões foram de maneira remota, de forma remota. Hoje há 4 funcionários terceirizados que cuidam das áreas ajardinadas do polo, 2 no período da manhã e 2 no período da tarde, cuidando de áreas diferentes, né, do lado sul e do lado norte. E as atividades não se resumem apenas à irrigação, mas também à manutenção preventiva, à poda de vegetação, ajustes no projeto do jardim, com inclusão de novas plantas e até substituição de árvores. Na segunda reunião, foi apresentado o projeto do Sistema de Monitoramento de Águas Pluviais, ao qual é possível saber quanto de água de chuva seria necessário para a manutenção das áreas verdes. Sistema esse totalmente ecológico, pois não utiliza energia do sistema elétrico, né? Apenas utilizando como fonte o sol através de placas solares fotovoltaicas. Esse sistema ele é bem intuitivo e é de fácil utilização, pois ele fornece apenas dados para a utilização inteligente da água, dando ao responsável da manutenção mais autonomia de como melhor orientar os funcionários naquele dia nesse quesito. A aceitação foi imediata quando foi apresentado o projeto, pois não afetava em nada a rotina atual entre o supervisor e a equipe de manutenção na tarefa de irrigação das áreas verdes, mas muito pelo contrário, né, tornava mais qualificada e sustentável. Olá, eu sou o Denilson, eu vou falar sobre prototipagem e custos. A nossa solução ela prevê economia em 2 frentes, a economia de água e a economia de energia. Nesse esquema que está na tela de vocês, que vocês estão vendo como que funciona o sistema, ele está mostrando justamente um sistema solar fotovoltaico off-grid, que ele vai fornecer energia diretamente aos equipamentos consumidores de energia, para que ele funcione de forma constante e mesmo com as oscilações que em dias que tem muitas nuvens, por exemplo, que pode oscilar um pouco, ele vai funcionar perfeitamente para que o sistema funcione de forma independente, garantindo não só a economia de água no sistema de irrigação em si, usando água de forma consciente, mas também de energia, não utilizando a energia elétrica das instalações do polo, que é um dos grandes objetivos, para que o sistema seja independente em tudo. Para a montagem do sistema de irrigação, foi utilizada a seguinte lista de material: uma placa solar de 20 watts, um controlador de carga de 12 a 24 volts, 20 amperes, uma bateria de 12 volts, um Arduino Uno, um módulo RTC DS1307, um módulo René,
um protoboard e jumpers e uma bomba de 12 volts com capacidade de 80 psi. O teste de irrigação foi feito utilizando um cronômetro e um becker de vidro com marcação de volume, medição da vazão da bomba, e o valor encontrado foi de 3 litros por minuto, com um erro de 3,2% em relação à folha de dados da bomba. Vocês podem ver agora a lista com o valor dos materiais, que seria o custo do nosso protótipo. Então vocês veem que o valor de R$ 240 com todos os componentes, o Arduino Uno, o RTC, o módulo relé, a bomba, o botão, mangueira, o diodo e o disjuntor, este valor ficou bastante acessível porque um dos objetivos do projeto é que ele seja viável financeiramente, que ele seja de baixo custo de implantação. Então essa tabela de preços ilustra bem o objetivo do nosso projeto, que ele seja de fácil acesso para a sua implantação. O sistema de irrigação vai funcionar de modo automático, com programação pré-programada no microcontrolador. A programação automática captará a quantidade de chuva ou o líquido detectada pelo pluviômetro durante a noite e enviará o relatório para a tela do responsável pela manutenção do empreendimento, que poderá calcular a quantidade ideal de água que deverá ser usada para a correta irrigação das plantas naquele dia. A placa solar será responsável por manter o sistema de controle de irrigação funcionando de forma independente. Para a instalação do sistema em si, tem mais uma parte de materiais que tem os custos que vocês estão vendo na tabela na tela: placa solar, controlador de carga, a bateria 12 volts e um quadro para fazer toda a ligação, unir todos os pontos, com um custo total de R$ 565, totalizando o custo do projeto no valor bastante acessível. Finalmente, nessa ilustração que vocês estão vendo na tela, do sistema de ligação da nossa solução em si, que prevê inclusive uma interface web dos resultados, nós utilizamos o simulador Falstad, que é uma ferramenta gratuita que nos permitiu garantir o funcionamento da solução. Agora eu vou falar sobre a análise e discussão dos resultados. A placa solar, ela gera energia e envia para o controlador, que por sua vez determina o suprimento de carga de bateria, sempre que a bateria descarrega devido à instabilidade do tempo ou excesso de nuvens interferindo no consumo do circuito. Do controlador de carga é que sai a alimentação para dois componentes, o Arduino e o relé, sendo o Arduino responsável por controlar os sinais recebidos dos sensores e enviar para o banco de dados. Além disso, o sistema está preparado para a futura melhoria no caso de utilização de água de algum reservatório externo, como uma cisterna, e a instalação de irrigação por gotejamento e ainda um acionamento automático através de mangueiras. Neste momento, isso não será considerado em nosso projeto, mas o sistema estará disponível para controlar o tempo de funcionamento da bomba de irrigação através do sinal recebido do RTC, ou relógio de tempo real, se vocês preferirem. Sempre que o módulo RTC mostra que está no horário para funcionar através da programação realizada, o Arduino libera o sinal que liga o relé e, por sua vez, traz a alimentação do controlador de carga, que passa pelo contato do relé, colocando a bomba em funcionamento no horário pré-determinado da programação feita entre o Arduino e o módulo RTC. O fato de nossa solução utilizar energia solar, uma energia limpa e renovável, está em sintonia com as ações climáticas das grandes economias do mundo, sendo além de tudo de baixo custo. O que vimos na prática foi que o protótipo criado nos permitiu fazer uma captação segura do volume pluviométrico do local, enviar essas informações para um banco de dados e fornecer com precisão para o responsável da manutenção do empreendimento uma ferramenta de tomada de decisão, melhorando a qualidade de informação que ele transmitirá aos colaboradores das áreas de manutenção de jardim, garantindo melhor desempenho na manutenção das áreas ajardinadas. Além disso,
o sistema desenhado tem uma infraestrutura pronta para melhorias, podendo futuramente ser incorporado em um sistema de utilização de bombas, mangueiras, irrigação e controle para instalação de irrigação automatizada. Empreendimentos como as instalações do CEL Cidade Dutra existem aos milhares na cidade de São Paulo, sejam parques, clubes ou condomínios, e o nosso projeto pode proporcionar enorme ganho de qualidade, pois ao utilizar corretamente o sistema e o uso consciente e correto da água potável, pode-se proporcionar, além de um ganho de consciência ambiental, redução significativa do consumo desse recurso natural tão precioso. Por fim, entendemos que unir o uso de energia solar com a redução de consumo de água potável, estamos contribuindo para aumentar a sustentabilidade dos empreendimentos com viabilidade técnica, baixo custo e ainda podendo ser usado como peça de marketing na divulgação de ações limpas.